Tudo bem, pessoal? Então vamos começar a nossa segunda aula do nosso curso de PHP orientado a objetos, né? Nessa nossa segunda aula nós vamos falar sobre variáveis e operadores. Bom, mas o que são variáveis, né? O que são variáveis e operadores? Bom, variáveis são identificadores utilizados para representar valores mutáveis e voláteis, ou seja, eles são valores que podem mudar o estado, né? São mutáveis e são voláteis também, podem mudar o valor, né, que se encontram dentro deles, que só existem durante a execução do programa. Elas são armazenadas em memória RAM e seu conteúdo é destruído após a execução do programa, ou seja, elas só existem enquanto o programa estiver em execução, né? Variáveis são espaços então de alocação para armazenar informações de um programa enquanto o mesmo estiver em execução, né? Bom, variáveis booleanas, né? Variáveis booleanas são um booleano expressa um valor lógico que pode ser um verdadeiro ou falso, ou seja, uma variável booleana então ela armazena valores verdadeiros ou falsos, né? E tu pode fazer operações com esses valores, né? Para explicar um valor booleano utiliza-se a palavra-chave true ou false, né? Então, definir uma variável booleana, né? Tu só pode utilizar essa variável para armazenar um valor true ou false, né? Variável numérica, né? Que é justamente o que a gente utiliza bastante, são valores que são variáveis que contêm números, né? Os números, né, em variáveis podem ser especificados em notação decimal, base 10, em hexadecimal, base 16 ou em octal, base 8. Opcionalmente procedido de sinal, né? Vocês podem colocar um sinal de positivo ou de negativo no valor, ele vai armazenar da mesma forma. Variável alfanumérica, né? Ou também conhecida como string, é uma cadeia de caracteres alfanuméricos. Para declarar podemos utilizar aspas simples ou aspas duplas, né? Operadores de atribuição. Bom, o que são operadores de atribuição? Operadores de atribuição é utilizado para definir atribuir a uma variável um valor, né? O valor básico da atribuição é igual, ou seja, eu criei uma variável chamada número, que nem nós temos no exemplo aqui, né? Eu tenho uma variável número e eu quero armazenar alguma coisa dentro dessa variável número, então eu coloco igual a um valor 10. Entendi que a minha variável número agora vai conter o valor 10. Eu vou atribuir a essa variável o valor 10. Operadores relacionais, né, de relação, que a gente utiliza muito em conjunto com a estrutura if, né, de estrutura de controle if, que a gente vai aprender um pouco mais para frente como é que ela funciona mais a fundo. A gente vai ter que utilizar ela na primeira aula, né, essa estrutura, mas a gente não vai se aprofundar nas utilizações dela, né. Bom, operadores relacionais são utilizados para realizar comparação entre valores ou expressões, resultando sempre em um valor booleano, true ou false, né? Ou seja, é uma comparação. O valor 1 é 10 e o valor 2 é 10. O valor 1 é igual ao valor 2? Sim, é verdadeiro. Então ele vai executar uma ação. Operadores lógicos, né? Operadores lógicos são utilizados para combinar expressões lógicas entre si, agrupando testes condicionais. Bom, o que a gente pode dar de exemplo de operadores lógicos? Aqui a gente colocou igual, mas a gente também pode utilizar o operador AND aqui também, né? O valor 1 é igual a 2 e valor 2 é diferente de 1, né? Eu sei que não faz sentido, mas é um exemplo simples, né, para a gente entender o operador lógico. Eu não coloquei aqui, mas esse exemplo aqui é do outro até, né, um operador lógico mais simples, até a gente pode dizer que sim, que é um operador lógico de comparação true ou false, né? Mas não é bem o exemplo que a gente mais utiliza, mas mais pra frente na aula a gente vai ver um outro exemplo de operador lógico, né? Bom, pessoal, então essa parte teórica eu sei que é um pouco complexa a gente entender no início, né? A gente fica um pouco assim meio que
receados, ver se realmente a gente entendeu o que quer dizer. Bom, mas não se preocupe que a gente vai utilizar isso, é só a lógica que a gente vai ter que utilizar, entender como é que funciona, né? Mas mais para frente a gente vai aprender durante as aulas, né? A gente vai utilizar muito essas comparações e a gente vai entender. A gente só precisa entender realmente o que a gente está fazendo, né? Para a gente não simplesmente digitar códigos e não entender o que aquela função está fazendo. Por que é igual e no outro é igual? Por que tem um AND? Né? Só para a gente entender bem como é que funciona isso. Bom, feito isso, então, pessoal, a gente, como eu tinha falado na última aula, né, nós vamos utilizar dois softwares, né, para nossas aulas, que seria o Dreamweaver, um editor web, né, e o nosso servidor, o nosso Champ, né, que é o nosso servidor Apache e MySQL. No meu caso aqui, eu só estou utilizando o Apache, o MySQL eu uso o SGBD, né, uso o MySQL SGBD, então ele parece run aqui, mas na verdade ele não é o PHPMyAdmin, né, que está rodando na máquina, é o meu SGBD, né, próprio, e eu só estou usando o servidor Apache. Bom, aqui vocês vão, quando vocês forem instalar o Champ, né, vocês vão perceber que ele é bem simples de instalar, né, porque é basicamente avançar, espera carregar, ele vai escolher uma porta livre e vai setar o Apache, né. Aqui eu posso ver, deixa eu ver se eu tenho aqui as portas onde está o Apache instalado. Não aparece aqui, deixa eu ver aqui, status. Aqui. Ó, aqui ele já vai mostrar para mim, ó. O meu Apache, tá? Deixa eu ver se eu encontro o Apache aqui nessas descrições. Ele deve estar rodando aqui a HTTPD, né, que seria o nosso Apache. Ele está na porta 80, o meu MySQL na porta 3306, que é o padrão do meu SGBD, né, MySQL. O FTP eu utilizo na porta 21, mas eu não utilizo FileZilla, né, para protocolo de FTP, e nem Mercury, né. E o nosso Java State, né, o Tomcat, que é o servidor para Java para web, né, ele está rodando no 8080, mas eu também não utilizo ele. Bom, o que a gente precisa entender aqui? Bom, quando a gente vai usar o PHP, a gente precisa que esses dois estejam rodando, né. Então, se eles aqui tivessem, por exemplo, Start aqui, vocês clicam em Start, né, para iniciar os serviços, né? A gente tem que estar sempre com esses dois rodando. Bom, como é que eu faço para encontrar o meu servidor, né? Como é que eu sei onde é que estão meus arquivos? Ele precisa ser interpretado, então eu preciso usar esse programa. Então eu posso vir aqui no Explorer, né? Nós vamos encontrar a nossa pasta onde vão conter todos os nossos sites, né? Porque a gente precisa que ele seja interpretado, então ele tem que estar em algum lugar visível, né, para o sistema. Bom, aqui temos a pasta htdocs, e dentro dessa pasta htdocs nós temos uma pasta chamada Champ. Aqui vocês podem criar uma nova pasta, vamos chamar aqui de sites aulas, né. Vocês criam uma pasta aqui dentro, e aqui eu vou criar uma pasta chamada aula 2, né. Automaticamente eu só crio aqui, não preciso fazer mais nada. Quando eu pegar aqui e clicar em admin, né, ou seja, visualizar o meu servidor, visualizar todas as pastas que eu contém que o meu servidor contém, eu vou encontrar uma pasta chamada Champ, e dentro dessa pasta eu vou encontrar minhas duas pastas que eu acabei de criar, né. Bom, aqui vamos em Champ, e aqui eu tenho sites aulas e aula 2. Aqui não tem nada dentro de aulas 2, né, então eu simplesmente vai mostrar parent directory e mais nada, né. Bom, vou deixar aberto aqui porque agora a gente vai ter que fazer o seguinte, a gente vai configurar o nosso Dreamweaver. Bom, feito isso, está tudo rodando, nenhum erro apresentado, né. Só dar um refresh aqui, feito, não tem problema nenhum, está tudo rodando. Bom, podemos minimizar aqui o nosso Champ, deixa ele rodando, né, sempre. Vamos aqui no nosso Dreamweaver. Bom, eu utilizo o Dreamweaver porque ele tem um recurso muito interessante para a gente, né, que é a gestão de sites. Então, a gente, para quem está utilizando o Dreamweaver, pode vir aqui na aba Sites, né, aqui no menu Sites, aqui, novo site, e a gente pode chamar de sites aulas, né, o nome do site e o local onde esse site fica armazenado. Bom, é site aulas, e pode pressionar em salvar. Bom, essa é a pasta do nosso site, onde ele vai tirar os arquivos, né, que a gente vai editar, que a gente vai encontrar nessa barrinha aqui do lado. A gente vai aqui em servidores,
como a gente vai utilizar uma linguagem interpretada, né? A gente vai precisar do Apache, então a gente vai utilizar um servidor. Então a gente vai aqui no sinal de mais e vamos pressionar. A gente pode colocar aqui o nome do servidor como local host, né? Host local, ou seja, o servidor está dentro do meu computador. Em vez de FTP eu vou botar local rede e vou vir aqui na pasta do servidor e vou simplesmente clicar em salvar, que vai ser a minha pasta htdocs champ sites aulas, né? E aqui eu vou copiar esse meu URL que eu copiei do localhost que eu tenho no meu navegador, e eu vou colar dentro da pasta URL, dentro do campo URL da web, né? Ou seja, onde é que está o meu servidor basicamente, né? Depois a gente pode pressionar aqui em configurações avançadas e vamos ver com o modelo de servidor. O que o meu servidor é? ASP.NET C#, ASP.NET VB, ASP.NET VB Script ou PHP MySQL, né? Clique em PHP MySQL e clico em salvar. Eu coloco aqui o testando, né? Marco a caixinha de texto testando e clico em salvar. Automaticamente ele vai atualizar o meu servidor. Eu posso vir só aqui se tiver desmarcado, estabelecer conexão com o localhost, e ele vai mostrar para mim aqui todas as pastas que eu tenho dentro do meu localhost, né? Conectou aqui, ele vai mostrar para mim. Eu tenho uma pasta chamada aula 2. Já posso fechar aqui meu navegador, né? Que é onde a gente vai conter os nossos arquivos dessa segunda aula, né? Essa aula. Bom, aqui como eu já tenho aqui o meu aberto aqui, eu poderia só clicar aqui no código PHP, ou também posso vir em novo, arquivo novo, né? E clicar em PHP e depois clicar em criar. Bom, essa parte ele cria um arquivozinho PHP para nós, né? Vamos só tirar e vamos colocar o seguinte: PHP, né? Ele vai dar HP, tá? E fechamos, né? Fechamos, abrimos e fechamos o PHP. Bom, aqui dentro então vai estar todos os nossos códigos fontes, né? Tem que estar dentro dessa chaves PHP, né? Então a gente pode vir aqui e vamos fazer o seguinte: como é que a gente cria uma variável? Então a gente coloca o cifrão, né? E o nome da variável. Que variável é essa? Bom, a variável que eu vou utilizar aqui, no caso, vou chamar de nome, que vai ser o meu nome. Vou colocar duas aspas, né? E vou colocar ponto e vírgula. Ele estava apresentando um erro, agora não apresenta mais, né? Porque não tem nenhum erro de compilação. E vou colocar meu nome, Anderson. Certo? É uma string, né? Então, uma outra coisa interessante sobre o PHP em relação ao Java e outras linguagens fortemente que tem tipagem forte, né? É que o PHP ele não necessita que tu coloque um tipo de variável. Quando tu cria uma variável, tu não necessita colocar o tipo de variável que o tipo de variável, né? Para armazenar os valores. Por exemplo, uma string. Em Java a gente teria que colocar string e o nome da variável, né? A gente não necessita fazer isso no PHP. Ele mesmo interpreta. Essa variável aqui ela é de valor uma string, né? Um valor de uma string. Ou essa variável aqui é um valor inteiro. Ou essa variável é um valor booleano. O importante é que vocês, quando desenvolvam em PHP, cuidar, né, as referências das variáveis, porque vocês podem chamar simplesmente uma variável e atribuir um valor a ela numérico, onde era uma string, né? Então tem que cuidar bastante essa referência de variáveis, né? Bom, feito isso, então vamos relembrando da nossa primeira aula, né? Vamos mostrar esse conteúdo. Echo, o que eu vou mostrar? Nome. Mostrar o nome na tela. Posso salvar, vamos salvar aqui como dentro de aula 2. Vou chamar com o nome de index, que é quem já está acostumado com web sabe que index é a página inicial dos sites, né? Então a gente pode vir aqui em refresh, né? Por exemplo, já apareceu aqui a nossa página salva. Podemos ir nesse globinho aqui, ó. Quem tiver o Chrome ou o Mozilla, né? Só pressionar aqui. Ele já vai abrir o nosso localhost champ sites aula 2 index.html e vai mostrar para mim o meu nome, né? Bom, outra coisa interessante também sobre o echo, né? Vocês podem fazer também a indentação a indentação
identar o código, né? A gente pode pegar simplesmente assim, ó, dar duas aspas e colocar um ponto, concatenar, na verdade, não é nem identar, né? Concatenar. Então, o nome informado é dois pontos, espaço, o ponto, né? Que no Java a gente utiliza o mais, né? No PHP a gente coloca ponto para concatenar valores, né? A gente pode também apertar a tecla F12 e ele também vai pegar o meu navegador padrão e vai mostrar na tela o conteúdo, né? Agora ele vai mostrar o nome informado é Anderson, né? Poderia mudar ali para aqui, posso botar João e posso rodar a aplicação de novo. Eu até escrevi errado ali. Não aparecer, mas não tem problema. Ó, João, né? Bom, então a gente já entendeu como é que funciona o comando echo, né? Então a gente, como eu já disse, né, a gente não precisa colocar, não precisa definir o tipo de variável que vai ser implementada, né? Ou seja, vai ser uma variável numérica, vai ser uma string, vai ser uma alfanumérica, ou vai ser um tipo booleano, né? Isso não interfere muito no código PHP, não é? Ele não necessita desse tipo de informação para rodar a aplicação. Ele interpreta a variável como foi definida. Essa variável então é uma string, eu vou tratá-la como string, já que ela recebe uma string, né? Bom, então pessoal, lembrando que eu já tinha falado, né, sobre os operadores, né? A gente pode fazer aqui, vamos falar um pouco sobre operadores. Então, escolher essas variáveis, vamos colocar uma variável chamada número 1, número 1 é igual a 10. Vai receber o 10. E eu vou criar outra variável chamada número 2. Número 2 vai receber o valor de 40, né? O que eu vou fazer com esse valor? Opa, deu um espaço aqui que não existe. Aí. Bom, eu vou fazer o seguinte. Vou criar uma outra variável chamada cálculo e vou receber a soma desses dois valores, né? Eu vou pegar número 1 e vou somar, né? Vou somar a número 2, né? E vou fechar aqui. Vou somar esses dois valores, certo? E vou logo abaixo mostrar esse valor, cálculo, e vou mostrar esse valor em tela. Posso rodar a aplicação de novo. Ele vai mostrar o valor da soma, 50, né? Então, só para a gente entender, vou deixar minimizado aqui, né? Aí ele soma os valores. Bom, só que agora eu quero fazer o seguinte. Eu quero fazer um terceiro valor, né? Vou fazer o seguinte. Agora eu vou mudar isso aqui um pouquinho. Eu vou botar a variável 1, 2, 3 e variável 4. Eu vou mudar os valores aqui. Aqui vai ser 5 e aqui vai ser 45, né? Vamos fazer o seguinte, em vez de dar um eco, eu vou colocar aqui cálculo 1 e vou fazer a mesma coisa. Vou copiar essa variável e vou chamar ela de novo, só que agora vai ser cálculo 2, né? E vou somar valor 3 e 4. Para a gente vai entender agora como é que a gente utiliza os operadores relacionais, né? Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar um comando if, né, e vou fazer uma condicional, fazer uma verificação, né? Vou fazer uma verificação, né? O que eu vou fazer? Eu vou verificar se cálculo 1, opa, só faltou o sustenido ali, né? Faltou o nosso cifrão, cálculo 1 é igual a cálculo 2. A cálculo 2. Ele é igual ao cálculo 2? Não é, né? O soma dos dois valores vai dar um valor diferente. Ou não, vai dar o valor
vai dar um valor igual, né? Porque é 50, né? 40 mais 10, 50, 45 mais 5, 50 também. E eu vou botar o seguinte, vou dar um eco na tela e vou exibir a seguinte mensagem: os valores são iguais, né? Vou salvar e vou pressionar o meu F12, né? Ele vai mostrar para mim os valores são iguais. Posso fechar aqui, né? Então, e se eu mudar um valor aqui para 4, vou rodar novamente a aplicação, ele não vai me exibir nada, ele vai mostrar uma tela em branco. Por quê? Porque eu utilizei simplesmente um if para fazer a verificação se o valor é igual, né? Então ele não vai mostrar nada, eu não mandei ele mostrar nada se não fosse igual, né? Uma comparação, ele retornou falso. Tá, e outra coisa que a gente pode usar também, olha, é diferente. Ele é diferente, então a gente vai fazer o seguinte: me mostra se o valor for diferente. Eu vou colocar uma exclamação e um igual. Então ele é diferente, os valores são diferentes. A gente não vai se aprofundar no if, né? A gente poderia criar um if, um else if, mas a gente não vai se aprofundar nessa aula sobre comando if. A gente vai aprender estruturas de controle mais pra frente, né? Então a gente vai fazer manualmente aqui uma comparação e vamos rodar a aplicação novamente. Ele vai mostrar agora a mensagem dizendo que eles são diferentes, né? Porque os valores têm resultados diferentes, né? Ó, os valores são diferentes, porque o valor é diferente, né? A soma dos dois valores são diferentes. Bom, feito isso, então, pessoal, a gente pode passar a uma outra verificação. A gente pode fazer o seguinte, vamos ver aqui, quanto é que vai dar soma 1? Soma 1 vai dar 50 e a outra vai dar 49. Vamos fazer o seguinte, vamos verificar se o cálculo 1 é maior do que cálculo 2. E vamos dizer que o valor, o cálculo melhor, né? Cálculo 1 é maior que o 2, né? Que o cálculo 2. Então, se cálculo 1 for maior, né? A gente utiliza aqui o sinal de maior. Então, se o valor for maior do que 2, a gente vai dizer que o cálculo 1 é maior do que 2. Podemos novamente rodar a aplicação. Ele vai fazer o nosso retorno. E ele vai exibir a mensagem para a gente, né? Ó, o cálculo 1 é maior do que o 2, né? Então a soma desses dois valores do cálculo 1 é maior do que a soma do cálculo 2, né? O valor da soma do cálculo 2. A mesma coisa a gente pode fazer ao contrário. Então ele não vai nos mostrar nenhuma mensagem, porque afinal o cálculo 1 não é menor do que cálculo 2, né? Então nem precisa mudar a mensagem ali, porque ele vai apresentar uma mensagem, não vai apresentar mensagem nenhuma, né? Só rodar, ó, não apresentou nenhuma mensagem porque afinal ele não é menor, né? Então a gente já entendeu como é que funciona os operadores relacionais, né? Igual, igual, maior, diferente, isso tudo são operadores relacionais, né? Nós aprendemos também os operadores lógicos, né? Aqui também, em vez do mais, vocês podem utilizar o asterisco, que seria a multiplicação, o divisão, que seria a barra, né? Tudo isso eu vou colocar num material suplementar para você, já que a gente não vai poder ver em aula, né? Porque é muita coisa. Bom, então vamos fazer uma outra coisa aqui, vamos tirar esse cálculo e vamos fazer o seguinte: nessa condicional if nós vamos fazer a verificação do seguinte: número 1, ele é igual a 10. Ele é igual a 10? Sim, ele é igual a 10. Então, eu quero verificar mais uma outra coisa nessa verificação. Eu não quero só verificar se o número 1 é igual a 10. Eu quero verificar mais algumas coisas também. Eu quero verificar se o número 2 é igual a 40. Então eu vou colocar o operador AND. E número 2 é igual a 40. Só tenho que colocar aqui
aqui, cifrão, né? Eu vou colocar aqui valores são iguais. A comparação, né? É igual a comparação. Valor 1 é igual a 10 e valor 2 é igual a 40. Vamos só rodar a aplicação. Ele vai dizer que são, porque afinal são esses os valores, né? Armazenados em 10 e em armazenados na variável 1 e 2, né? Os valores são iguais à comparação, né? Eu comparei com valores 10. Então agora a gente vai fazer o seguinte. Bom, tá, mas eu quero, e o número 3 e 4? Então eu quero verificar se esse valor 3 e 4 são iguais também. Então eu posso fazer o seguinte. Eu coloco aqui nós temos, eu não sei como é que se chama, é lá ao lado do Shift, né? Essa barra, a gente segura o Shift e pressiona esse botãozinho do lado. Eu não lembro o nome desse botão, para falar a verdade. Bom, e que é o operador OU, né? Que eu vou fazer o seguinte, eu vou verificar se número 1 e número 2 são iguais, ou número 3 é igual a 4 e número 4 é igual a 45, né? Um deles é igual. Bom, no caso aqui, para não dar 40 é igual, eu vou botar aqui 45 para verificar que vai mostrar a mensagem, né, pra gente de qualquer jeito. Então eu vou fazer a verificação seguinte: esses dois são iguais. Um é igual a, o valor armazenado da variável 1 é 10 e o valor armazenado da variável 2 é 45? Não. Então verifica para mim se o valor armazenado em 3 número 3 é igual a 4 e o valor do número 4 é igual a 45. É verdade, esse sim. Então eu faço uma verificação, se não eu faço outra verificação, né? Eu verifico se um é ou o outro é, né? Então eu posso pressionar aqui o valor, o 12, ele vai me mostrar a mensagem, já que o valor 3 e 4 são iguais aos valores que eu defini, né? Ó, os valores são iguais à comparação, né? Mesmo que o valor armazenado em 2 seja diferente, porque eu estou dizendo, primeiro verifica isso para mim, né? Verifica se esses valores são iguais. Não são iguais, então verifica esse. Sim, esses são iguais. Então exibe a mensagem para mim. Isso é uma outra maneira de a gente fazer uma comparação dentro de um único if, né? Então a gente não precisa criar um outro if para fazer essa comparação. Bom, pessoal, a gente vai terminar essa aula por aqui. E não vão, para que a gente possa, essa aula não fique muito longa, né? A gente não vai utilizar muito essas operações, é só para a gente entender como é que funciona a atribuição e comparação. Mais para frente a gente vai utilizar alguns exemplos, digamos assim, mais úteis, né? Porque isso aqui é só para a gente começar a entender como é que funcionam as coisas.